sempre muita honra, né? A gente ser escalado para pregar e sempre de frio na barriga pela sensação de responsabilidade que é isso tudo. Eu prometo que eu não vou ser demorado, não vou estender, embora o horário seja favorável, mas eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Eu queria ler com os irmãos do verso 16 ao verso 34. Atos, capítulo 16, do verso 16 ao verso 34. Eu vou estar realizando a leitura e os irmãos vão me acompanhando aí no telão. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças meu mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-os com toda a sua casa. Vamos orar novamente. Soberano Deus, clamamos pela tua graça e misericórdia, para que somente seja falado aquilo que é da vontade do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa edificar a tua igreja e possa, Pai, falar os corações daqueles que não te conhecem. Tenha misericórdia deles e tenha misericórdia de mim, Deus, que estou com a responsabilidade de crer. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto que nós temos um texto, uma passagem bem grande. Nesse contexto aqui, a gente está falando de uma viagem missionária de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles eram missionários, eram servos do Senhor, Paulo apóstolo, Silas companheiro de viagem de Paulo, e eles estavam em uma viagem à região da Macedônia. Paulo teve uma visão conhecida de muitos, né, quando um homem aparece a Paulo no sonho e disse para Paulo que vem até a Macedônia para ajudá-los. Então Paulo e Silas, cumprindo essa visão de Paulo, aquilo que eles acreditavam ser a vontade de Deus, viajam para essa região. E tem várias passagens aqui. A gente encontra primeiro, antes do encontro com essa jovem
possuída do espírito de adivinhação, Paulo encontra uma mulher chamada Lígia, de quem ela prega a palavra, aquela mulher batizada junto com sua família, e logo após ele tem esse encontro com essa menina, e devido à atitude de Paulo e Silas, eles vão presos, porque aquela menina, ela servia alguém, e quando aquele espírito de adivinhação foi expulso, os seus senhores, indignados com aquela situação, pedem aos magistrados que Paulo e Silas sejam presos. E assim acontece. A gente poderia pregar sobre a adoração de Paulo e Silas naquele momento, na prisão, onde um terremoto acontece ali, a gente vê o poder de Deus se manifestando de maneira sobrenatural. Mas só que no meio disso tudo, tem um acontecimento que me chama a atenção desde a primeira vez que eu li esse texto. E não é o terremoto, não é a expulsão do espírito de adivinhação dessa menina, é a conversão desse carcereiro. Eu confesso que de todas as coisas que aconteceram nessa passagem, a conversão do carcereiro sempre me chamou muita atenção. Esse acontecimento em específico sempre foi algo que mexeu comigo. Eu digo isso porque a figura do carcereiro, para mim, é a figura de alguém que passaria sem ser notado nessa história toda, exceto por ele ter conhecido Jesus. Normalmente, quando a gente vê aqui os senhores da menina, que foi liberta desse espírito de adivinhação, a gente não ouve falar mais nada deles. Passam batido nessa história toda, vamos dizer assim. A menina, a própria menina que teve o espírito de adivinhação expulso dela, a gente também não ouve mais nada sobre ele. O carcereiro seria mais um nessa história toda. O carcereiro seria só mais alguém que passaria sem ter sido notado. Eu não conheço qual era a posição de um carcereiro no Império Romano, na sociedade romana. A gente está falando aqui de uma região que pertencia ao Império Romano, então as prisões eram comandadas pelo Império Romano. Mas eu não sei dizer para vocês se o carcereiro era uma figura importante ou não. Eu não consigo dizer isso baseado no meu conhecimento, e nem no texto a gente vê isso. A gente não consegue dizer se era alguém que era tido como uma pessoa importante ou uma pessoa que não tinha tanta importância. Mas uma coisa eu consigo entender no carcereiro: ele era um ser humano. Ele era uma pessoa que, assim como nós, tinha uma vida cotidiana. Esse carcereiro, ele tinha uma família. Esse carcereiro, ele convivia com pessoas. Ele tinha uma vida comum. Isso me chama a atenção. Porque, independente do carcereiro ser alguém importante ou ser alguém de pouca importância, de pouca relevância, ele era alguém como nós. Ele era alguém que tinha uma vida, que tinha uma família. Ele era alguém que tinha uma vida na sociedade, tinha problemas, tinha alegrias, provavelmente, tristezas, como qualquer um de nós. O carcereiro era uma pessoa comum. Isso me chama a atenção porque pessoas comuns acabam passando despercebidas. Na nossa vida, pessoas que muitas das vezes a gente considera sem importância, ou que talvez a gente não conheça direito, passam despercebidas por nós. Passam sem muitas das vezes receberem algo de nós. Isso me chama a atenção. Porque o carcereiro poderia ser alguém assim, que passaria desapercebido. O texto bíblico poderia não falar muito sobre ele. Mas essa passagem retrata isso. Isso me chama a atenção. Porque eu me enxergo nesse carcereiro. Alguém que passaria sem ser notado. Mas não. Deus tinha um plano para aquele homem. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Não importava quem o carcereiro era, o amor de Jesus o alcançou. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais. Quando a gente fala de missões, nós estamos falando de proclamar o amor de Deus. Nós estamos falando da manifestação do amor de Deus através da pregação do Evangelho. Nós estamos falando de fazer com que o amor de Deus seja conhecido por Deus. Nada naquele momento, nada naquela situação, por aquilo que aconteceu, desde o momento em que Paulo e Silas viajaram para a Macedônia, a expulsão daquele espírito de adivinhação, a prisão de Paulo e Silas, o terremoto, nada disso foi coincidência. Tudo disso tinha um propósito, tudo isso tinha um objetivo. A gente não pode resumir que o objetivo de Deus nessa história fosse simplesmente salvar o carcereiro.
Só que com certeza esse era um dos objetivos de Deus aqui. Era um dos objetivos de Deus fazer com que aquele carcereiro tivesse o encontro de Jesus. Deus usa meios para que aquele homem viesse ao conhecimento do Evangelho. Sabe o que isso demonstra? O amor de Deus. O amor de Deus direcionado a cada indivíduo, a cada um de nós. O amor de Deus que não importa se uma ou 100 ovelhas, todas elas têm valor perante o Senhor. Por mais que não fosse o único objetivo de Deus, salvar aquele homem, a viagem de Paulo não foi somente para isso, ela teve outros objetivos. Outras pessoas foram salvas e foram batizadas. Mas um dos objetivos era fazer com que aquele homem específico tivesse um encontro com o Senhor. Mas por que aquele homem? O que esse homem tinha de tão importante? O que esse homem tinha que chamava a atenção? Nada. Não tinha nada que chamasse a atenção. Não tinha nada que a gente pudesse dizer, não, esse homem, ele é uma figura importante porque era um carcereiro. Não. Diante de Deus, isso não era algo importante. Não, essa pessoa não era importante porque ele era um carcereiro. Não. Deus, ele se importava com aquela pessoa, seja ele que fosse. Fosse ele o carcereiro, fosse ele o imperador. Na parábola das 100 ovelhas, em Lucas capítulo 15, nós vemos que um pastor, ele deixa no campo 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha que se desgarrou. Porque aquela sua ovelha era favorita, que se perdeu era favorita? Não. Porque ele amava aquela ovelha. É interessante a gente olhar que ele não deixa as ovelhas no aprisco. O texto não diz isso. Ele deixa as ovelhas no campo e vai atrás da que se perdeu. Então ele amava menos as 99 ovelhas do que aquela que se perdeu para deixá-las no campo? Não. Porque ele vai atrás daquela que se perdeu. E se ele chegasse e encontrasse mais alguma ovelha perdida, ele iria atrás novamente. O amor de Deus, ele foi manifesto a todos. Mas o amor de Deus, ele também foi manifesto individualmente. Entender que todos nós somos importantes para Deus. Aquele carcereiro, ele teve um encontro com Jesus não porque ele fosse alguém importante, mas porque assim como eu, assim como você, ele era alguém importante para Deus. Ele era alguém amado por Deus. Ele não era só mais uma multidão. Ele era alguém que Deus amava. Ele era alguém a quem Deus queria salvar. Ele era um ser humano que carecia da salvação. Na parábola da dracma perdida, a mulher perde uma pequena moeda e ela vai a casa inteira para achar aquela única moeda. E quando ela acha, ela festeja. Uma dracma, uma moedinha. Algo que qualquer um de nós talvez deixasse para lá. Ela vai atrás daquela. E o que ela faz quando ela encontra aquela moeda? Ela festeja, ela se alegra, ela comemora. E Jesus vai concluir dizendo que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de salvação. Quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Por isso, a figura do carcereiro é uma figura importante, porque assim como eu e você, ele é alguém amado por Deus. É isso que me chama a atenção nesse texto. Porque Deus não deixou que aquele homem passasse sem ser percebido. Aquele homem não passou despercebido diante de Jesus. Deus o conhecia. Dentre tantos objetivos, Jesus queria salvá-lo. Em João capítulo 4, nós vemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse pela Samaria. E Jesus passa naquele lugar e pede para que seus discípulos vão até a cidade para comprar alimento. E eles esperam um poço. À beira de um poço, Jesus fica sentado. Qual o objetivo disso? Ele esperava aquela mulher naquele lugar. Ele esperava que aquela mulher o encontrasse. Jesus está ali porque ele sabia que aquela mulher iria naquele poço pegar água. Um horário que ninguém mais pegava água, Jesus se pôs ali e esperou aquela mulher para ter um encontro, para que anunciasse a salvação àquela mulher. Quando Jesus vai até a região dos Gadarenos, a Bíblia diz que ele expulsa demônios, uma legião de demônios de nome. E ao que tudo indica, a única pessoa impactada
diretamente pela atitude de Jesus foi aquele homem. Porque no dia seguinte, os moradores daquela região, ao verem o que tinha acontecido com ele, eles temem e pedem para que Jesus se retire daquele lugar. É como se Jesus tivesse ido naquele lugar só para libertar aquele homem. Nós estamos falando de um pastor que vai atrás das ovelhas. De um pastor que ama a todos e ama cada um individualmente. O amor de Deus por nós é algo que é imensurável. A gente não consegue medir. Nós não conseguimos entender esse amor na sua profundidade. Porque é um amor que excede todo entendimento. O amor de Cristo foi manifesto naquele carcereiro. Ele poderia ter passado despercebido nessa história toda, mas não passou. Deus igualmente nos ama e busca formas de nos alcançar. Ele busca nos alcançar de todas as maneiras possíveis. Ele é o pastor que vai atrás das ovelhas. Ele é a mulher que vai à casa atrás da moedinha que se perdeu. Ele é aquele que é capaz de viajar para uma região, enfrentar tudo aquilo que for necessário para ter um encontro com uma pessoa. É aquele que senta no sol quente para esperar alguém, ou individualmente cada um. É aquele que permite que os seus servos passem por tudo aquilo que eles passaram, de serem açoitados, de serem presos, para que aquele homem que os amarrou ao trono, agora ouça a mensagem do Evangelho, seja impactado pelo Evangelho. Esse é o amor de Deus. É um amor que é direcionado a cada um de nós. E é maravilhoso a gente olhar que o amor de Deus, ele transforma aquele homem. Porque aquele homem que amarrou Paulo e Silas ao tronco, para que eles ficassem presos, é o mesmo homem agora que lava as feridas dos judeus. É o mesmo homem que os recebe em sua casa. É o mesmo homem que os traz à mesa para comer com eles. É o homem que cuida de suas vidas. O Evangelho tem o poder de transformar vidas. O Evangelho tem o poder de transformar realidades. Deus tem o poder de transformar vidas. Deus ama aqueles que passam despercebidos na nossa frente. Ninguém passa despercebido diante de Deus. Todos os dias nós passamos por várias pessoas. Na maioria das vezes elas parecem iguais. E muitas vezes a gente nem se preocupa se elas conhecem Jesus ou não. A gente passa pelo frentista do posto, a gente passa pelo vendedor do picolé, a gente passa pelo balconista da farmácia, a gente passa pelo padeiro, a gente encontra o pedreiro, a gente encontra o gari. Essas pessoas muitas das vezes passam despercebidas por nós. É o entregador que vai na sua casa te entregar alguma coisa. Essas pessoas passam despercebidas por nós muitas vezes. Paulo e Silas não permitiram que aquele homem passasse despercebido. Paulo e Silas, eles não olham para esse homem assim como nós olhamos muitas vezes. Quando eles veem que aquele homem vai se matar por conta do que tinha acontecido na prisão, eles logo intervêm, não permitem que aquele homem se mate. Eles fazem de tudo para que aquele homem não cometa essa atrocidade contra a sua própria vida. Eles olham para aquele homem com amor. Eles olham para aquele homem com o olhar de Deus. Eles olham para aquele homem como alguém que precisava receber a mensagem da salvação. Todos os dias nós encontramos pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Todos os dias, pessoas são convidadas a receber a Jesus. Mas esse convite só é recebido por alguém prega. Deus nos chama para ter uma visão de amor para essas pessoas, para que elas não passem despercebidas. Assim como esse carcereiro não passou despercebido. Assim como a mulher samaritana não passou despercebida. Assim como a mulher do fluxo de sangue não passou despercebida. Ninguém passa despercebido diante de Deus. Quando eu olho para o carcereiro, provavelmente ele teria sido alguém que passaria despercebido comigo. Ele seria só mais alguém no meu cotidiano. Louvado seja Deus, porque não fui eu que enxerguei isso. A Bíblia não vai dizer se depois daquilo aquele carcereiro se tornou um pregador do Evangelho, se ele se tornou um pastor, nada disso. A Bíblia não vai citar daí para frente. A Bíblia só vai dizer que ele foi alguém que conheceu Jesus, alguém que creu em Jesus. E isso é o suficiente.
Isso é maravilhoso. É isso que Deus quer fazer. É isso que Jesus quer fazer. Antes de transformar alguém em missionário, em pastor, em pregador, seja lá o que for, Ele quer salvar o ser humano. Ele quer transformar a vida da pessoa. Deus se importa com cada um de nós individualmente. Tenha certeza que você foi amado por Deus de uma maneira tão grande, que se a gente tentasse explicar com palavras, de qualquer outra maneira, a gente não seria capaz. O amor de Deus excede o amor que os nossos pais têm por nós. O amor de Deus excede o amor que os nossos filhos têm por nós. O amor de Deus excede o amor que nós temos pelos nossos filhos. O amor de Deus excede tudo. O amor de Deus transpassa todas essas coisas. Nós não podemos deixar que o nosso egoísmo, os nossos afazeres, as nossas responsabilidades nos façam esquecer do amor que Deus tem para com os demais. Nós somos alcançados por esse amor. Pessoas precisam ser alcançadas por esse mesmo amor que o carcereiro sentiu. Não importa quem a pessoa seja diante da sociedade. Deus ama essa pessoa. Deus tem um objetivo de vida para essa pessoa. Ninguém passa despercebido diante de Deus. Nós não passamos despercebidos diante de Deus. Nada na nossa vida passa despercebido diante de Deus. Deus se importa com tudo que diz respeito a nós. Deus se importa com tudo que diz respeito a você. Tudo. E a gente olha isso que não foi só o carcereiro que foi salvo naquela noite. Mais gente foi salva. A família do carcereiro foi salva. A família do carcereiro teve um encontro com Jesus também. Nós vemos que o objetivo do Senhor aqui, o objetivo dessa viagem de Paulo, também foi salvar a família desse homem. Porque Deus não quer que você seja salvo sozinho. Deus quer salvar as pessoas junto com você. Deus tem um objetivo da sua família. Poderia ter tudo se encerrado ali, aquele carcereiro ter sido salvo. Mas havia mais trabalho para fazer. O versículo 31, pelo menos para mim, ele é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Que é a resposta de Paulo e Silas ao questionamento do carcereiro, quando ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Eles respondem: crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Às vezes a gente despreza o poder do Espírito Santo de Deus de salvar a nossa família, de salvar alguém que parece um caso perdido, de salvar alguém que não tem mais jeito. Não é assim. Não existem obstáculos ao Espírito Santo de Deus. Talvez o único obstáculo que exista seja nós mesmos. A gente não permite que Ele fale aos nossos corações. Quando nós endurecemos a nossa voz ao Espírito. Mas até nisso Ele é insistente. O Espírito de Deus Ele insiste. Deus Ele permanece. Deus Ele permite que os seus servos passem por tudo aquilo para que o homem ouça a mensagem de salvação. E não somente ele, mas toda a sua família receba a salvação. É como dizer que Deus vai até as últimas consequências para que nós sejamos salvos. Deus Ele dá o seu melhor. Deus Ele dá o seu máximo para que pessoas ouçam de Cristo. Deus quer salvar a nossa família. Criamos nisso. A nossa família também não passa despercebida diante de Deus. Seja quem fosse o carcereiro, ele tinha uma família que precisava conhecer Jesus. O objetivo de Deus também era salvar aquela família. Aquela família não viu o que o carcereiro viu. Talvez eles não tenham presenciado o terremoto, eles não viram as cadeias se quebrarem. Mas eles viram que aquele homem chegou diferente em casa. Algo diferente aconteceu na vida daquele homem. Ele era longe de manhã cedo e agora à noite, quando ele volta para casa, ele está diferente. Alguma coisa aconteceu. É a ação do Espírito Santo de Deus, que transformou aquele homem numa testemunha do Senhor. Agora aquele homem é um testemunho vivo do que Deus havia feito, do poder de Deus, do poder de transformação do Senhor. Aquele homem crê na mensagem do Evangelho, aquele homem crê em Jesus. Toda a sua família ouve a palavra de salvação, e toda aquela família é salva naquela noite. Toda a família é batizada, toda a família se alegra na presença de Deus. Louvado seja Deus, porque aquela foi uma noite de festa no céu.
Aquele dia foi o dia que o céu festejou, porque filhos foram salvos. A gente se alegra com tanta coisa. E a gente às vezes não se alegra com coisas tão importantes como isso. Quando um pecador se arrepende, é festa no céu. Um dia o céu festejou por você que creu em Jesus. Se tem alguém que não conhece Jesus, saiba que o céu quer festejar por você também. O céu quer festejar por saber que um dia você se arrependeu dos seus pecados. Você conheceu esse Jesus que o carcereiro conheceu. Esse Jesus que todos nós que estamos aqui, miseráveis, conhecemos. Você não passa despercebido diante de Deus. A sua família não passa despercebida diante de Deus. Não pense que Ele não conhece aquilo que se passa na sua vida. Ele conhece. E Ele se importa. Ele se importa muito mais com a sua vida, com a sua família, do que você mesmo. Jesus se importa com você. Jesus conhece você. A gente olha para isso tudo. Talvez você esteja pensando que eu estou definindo o carcereiro como o personagem principal dessa história. Não é. O carcereiro foi alguém que foi salvo. O personagem principal dessa história é o amor de Deus. É o próprio Deus. O personagem mais importante de tudo aquilo que aconteceu aqui foi o Senhor. Não foi Paulo, não foi Silas. O acontecimento mais importante aqui não foi a expulsão daquele demônio daquela menina, não foi o terremoto que aconteceu, foi a salvação do pecador, a manifestação pura do amor de Deus. O verdadeiro poder de Deus se manifestou quando aquele homem creu em Jesus. Deus é o personagem principal dessa história. Foi Deus quem amou aquele homem que poderia ter sido só mais um homem. Deus é quem olhou para o carcereiro do homem. Esse mesmo Deus nos ama de tal maneira que continua nos procurar. O pastor continua procurando a ovelha que se perdeu. A dona de casa continua varrendo a casa até achar a dracma que se perdeu. E o céu ainda festeja por pecadores que se arrependem. Nada disso mudou. Deus tem misericórdia da sua vida, Deus tem misericórdia da minha vida. Que nós que conhecemos o Senhor Jesus, olhamos para cada pessoa que cruzar o nosso caminho com um olhar diferente. Que nós olhemos com amor. E que permitamos ser instrumentos de Deus para que aquelas vidas sejam salvas. Para que vidas assim recebam a mensagem de salvação. Paulo e Silas pregaram para aquele carcereiro quando tiveram oportunidade. Os senhores daquela menina, ao que tudo indica, não ouviram a mensagem, não quiseram ouvir. Mas Deus colocou alguém que precisava ouvir, alguém que seria salvo no caminho daquela pessoa. Creia nisso, que Deus coloca pessoas no seu caminho para ouvir a mensagem do Evangelho. Deus coloca pessoas no seu caminho para que você seja instrumento de Deus nessa vida. Às vezes o sofrimento que você passa é para que sirva de testemunho, para que seja trampolim, para que seja um púlpito, para que uma vida receba o Evangelho de Deus. Creia nisso, entenda isso. Creia que Deus olha para a sua família com o mesmo olhar de amor que olhou para a família do carcereiro. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, uma noite de paz, e que Ele cuide das nossas famílias. Amém? Pastor